Gente, tudo bem? Vamos comentar aqui sobre o comparativo que eu coloquei, esse comparativo, onde eu coloquei que há batalhas que não há vencedor, há batalhas que ninguém vence, porque os dois candidatos são muito bons, cada um é bom em uma área, os dois são bons em várias áreas iguais, depende de característica, depende de como o técnico também é acostumado com cada marca, vai muito do gosto de cada um, nesse caso específico. Mas, dentro desses dois investidores, tanto o ABB, que eu coloquei, o ACS 800, como o G120, Sinamics PM240-2, unidade de potência, que eu coloquei, que eu fiz questão de colocar nesse Rios, esses dois investidores possuem características diferentes, mas são grandes investidores. São uma das duas marcas mais antigas que existem. Os seus inventores, né, começaram a inventar dispositivos por volta de 1850 a 1900. As duas marcas, tanto a ABB como a Siemens. A ABB, que vem de Ásia, Brown Boveri, que é uma união de uma empresa sueca com uma empresa suíça, como a Siemens, que é fundada pelo engenheiro alemão. Então, dentro dessas duas empresas, você vê claramente a qualidade suíça e a qualidade alemã de projetos, de dispositivos. Podemos citar aqui os carros alemães, as grandes marcas, podemos citar os relógios suíços, precisão. Então, tudo isso você encontra nesses dois investidores, com características distintas. Começando a falar do ABB, o ACS 800, esse investidor traz uma das características mais importantes presente nos seus investidores top de linha, presente no seu top de linha da ABB, que é o DTC, o controle direto de torque. Sem dúvida, esse é um dos métodos de controle mais famosos que existem. E é o que trouxe maior resultado também dentro de uma indústria. O que faz o DTC ser um médio controle tão bom? Mas antes da gente entender por que o DTC é um médio controle tão bom, nós precisamos voltar em 1980. Nós precisamos voltar em 1980, aonde se inventou o IGBT, o transistor bipolar com gate isolado, que permitia comutações mais rápidas e correntes médias de controle, aonde se inventou os primeiros microprocessadores com um sistema de processamento melhores, e onde se colocou mais o PWM, onde se usou mais essa tecnologia PWM que veio de locomotivas, onde se controlava o sistema de vapor através desses pulsos PWM, veio disso e foi tudo incorporado na eletrônica de potência. Tanto é que 1980 foi um dos anos mais importantes para a eletrônica de potência, porque foi onde se inventou o primeiro inversor vetorial. E é onde o inversor realmente deu um grande passo. E justamente nesse ano, de 1980, com todas essas tecnologias que aconteceram, a ABB patenteou o DTC, que já vinha sendo estudado, e posteriormente, até 1990, ou antes um pouco, ela colocou no mercado, foi um pouco depois, colocou o DTC no mercado, mas ela já tinha patenteado, quando ela colocou o DTC no mercado, ela já tinha patenteado o DTC. E de lá para cá, o DTC só vem evoluindo. Por que o DTC vem evoluindo? Porque os microprocessadores vêm aumentando a velocidade de processamento, e nós sabemos que o inversor de frequência, ele trabalha com a modelagem matemática do motor e com as variáveis que ele precisa trabalhar para ele criar, para ele controlar, né, a corrente do motor de forma satisfatória, precisa de um processamento muito rápido. E quanto mais rápido o processamento, mais rápido fica o controle do inversor. Nós podemos estar com limite de pulso no PWM, que é outro assunto, porque nós acima de 4 ou 5 kHz, nós já temos muitos problemas relacionados a harmônicas ou ruídos, e temos muita desclassificação do emissor de frequência, acima geralmente de 4 ou de 5 kHz, começamos a
desclassificar o inversor de frequência. Ou seja, ele começa a perder. Se você compra um inversor para X corrente, você começa a perder corrente a partir em média, de 4 kHz. Então não adianta você colocar um inversor que pode ir até 15 kHz, 20 kHz, de GBTs de última geração, que tem perdas baixíssimas, mas você vai começar a perder potência no seu inversor de frequência. O processador não, o processador aumentou bastante a dinâmica do DTC. Por quê? Porque o sistema vetorial, ele decompõe a corrente total do motor em duas correntes. O motor elétrico precisa de duas correntes para trabalhar. Precisa da corrente magnetização e precisa da corrente rotórica. A corrente de quadratura é a corrente que realmente produz torque, é a que está no rotor. A corrente que realmente produz torque, a potência ativa, está no motor. Aquela corrente que está na magnetização é uma potência reativa, é que gera o campo magnético ali do estator. Então, o motor ele tem duas correntes, a corrente estatórica e a corrente rotórica. A soma dessas duas correntes faz a corrente total do motor, que o escalar controla as duas ao mesmo tempo, o vetorial decompõe. O vetorial decompõe essa corrente e controla separadamente. A maneira que ele controla, nós temos um vetorial de melhor qualidade ou não, aí depende da marca. Nós temos marcas que têm bons níveis de torque em baixa rotação e outras não. E o ABB é um inversor que tem excelentes níveis de torque e em baixas rotações, por causa do DTC. Por quê? Porque o sistema de medição de corrente do inversor de frequência na saída, ele mede a corrente para saber o torque, mede a tensão, ele tem outros parâmetros do inversor de frequência, e com isso ele traz para o processador, através de um transformador de corrente, ele consegue medir essa corrente, ela vem para o processador, e ele é processado, um vetorial comum, ele processa essa corrente. Se você variar o torque, ele processa a corrente e processa na hora qual vai ser o disparo dos GBTs para responder àquele torque. Assim é o vetorial comum. Mas o DTC não trabalha assim. O DTC, desde o princípio, trabalha com padrões. Padrões de disparo. Nós temos padrões de disparo para determinadas situações. E quanto melhor o processador, melhores padrões de disparos nós vamos ter para determinadas situações. Então, como o DTC não processa, ele tem padrões pronto, então a resposta dinâmica dele relacionada a uma variação de torque no motor é muito mais rápida, né? Muito mais rápida em questão de milissegundos do que um vetorial. É muito mais rápido do que milissegundos. O tempo é nanosegundos, né? O tempo de processamento hoje dos processadores. Então, se você elimina blocos, esses blocos dentro do processador, o sistema fica mais rápido. Por isso que se chama aí controle direto de torque. A rapidez ele é tão mais rápido que é praticamente controle direto de torque. Já controla o torque de forma direta, não tendo delay de controle, que pode prejudicar o sistema. Por isso, sendo tão bom em baixas rotações, a nível de você não utilizar encoder, em quase 95% dos casos não se utiliza encoder dentro de com um ABB, com DTC, em baixas rotações. O ABB também, além da vantagem do DTC, ele te elimina alguns parâmetros, o DTC. Por exemplo, você não tem parâmetro de frequência PWM no DTC. Ele ajusta a frequência PWM adequada para aquela carga. Ele faz um gerenciamento melhor. E o gerenciamento térmico do DTC também é muito bom. Ele faz o gerenciamento térmico. Nós sabemos que o inversor de frequência, mesmo não tendo sensor, todo inversor de frequência faz um gerenciamento térmico do motor, levando em conta a temperatura ambiente e a corrente no tempo e a resistência do motor. Então, nós temos ele traça uma curva, todo inversor de frequência, a maioria dos inversores de médio a grande porte. O DTC, com o DTC, ele é mais além, ele é mais eficiente nessa forma, nesse gerenciamento térmico, e ele é eficiente também no gerenciamento térmico dos IGBTs. E o 880, que é o mais novo, que é o ACS 800, ele melhorou ainda mais o sistema de gerenciamento desse inversor de frequência relacionado a isso. Um controle do ABB relacionado ao barramento desse link ele tem um controle também de você habilitar ou não o controle de sobretensão, ou habilitar ou não o controle de subtensão.
Onde subtensão você pode fazer com que o motor utilize a energia cinética da carga, se caso faltar tensão, e o inversor aceite falta de energia na rede. E sobre tensão, você tem que desabilitar esse parâmetro, que ele tem um parâmetro que ele controla até um certo nível a sobretensão nele mesmo, sem resistor de frenagem. Mas se você ir lá no outro parâmetro específico e habilitar o chopper de frenagem, o resistor, você falar para o inversor que tem um resistor de frenagem, você tem que desabilitar o parâmetro de regulagem de sobretensão. Então, esses são os parâmetros importantes nesse inversor. E esse inversor também tem mais duas características bastante interessantes, que faz você sempre pensar nele em algum projeto dentro do chão de fábrica, que é quando o motor tem que trabalhar abaixo de 3 Hz e quando o motor tem que trabalhar acima da frequência nominal, na zona de enfraquecimento do campo. Quando o motor tem que trabalhar alguma dessas zonas, o DTC ele é sempre lembrado, porque o DTC ele tem um parâmetro também que você regula um melhoramento de fluxo dele com frequências abaixo de 3 Hz, sem encoder. Isso só é possível através do DTC. E ele também tem um parâmetro que você melhora o fluxo com frequências acima da frequência nominal do motor, para manter uma potência constante até certo ponto, acima da frequência nominal, na zona de enfraquecimento do campo. A zona de enfraquecimento do campo, né, também chamada de zona de potência constante. E é onde você se perde o torque do motor. Então, com essas características, nós temos aqui o ABB, o ACS 800. Já o Sinamics, o G120, nós temos algumas características diferentes. O que nós, de imediato, notamos já nesse inversor, diferente do ABB, do ACS 800, é que ele tem mais parâmetros relacionados a funções. Por exemplo, enquanto o ACS, por exemplo, 800 tem um parâmetro ou dois relacionado a controle do barramento desse link de sobretensão, o G120 tem mais de 5 a 10 parâmetros ou mais relacionado a isso. Porque ele tem um parâmetro que é o 1240, que é controle de VDC máximo para escalar. Ele tem um parâmetro 1280, que é o para vetorial. Ele tem o 1280, que é o para escalar. E ele tem os parâmetros de ganho dentro desse sistema. Ele tem um parâmetro da forma de regulagem. Então, ele tem para uma função, para a mesma função que o ACS 800 tem um parâmetro, o G120 tem 8 ou 10 parâmetros, e assim é para várias funções. Por exemplo, o buffer cinético, que é o manter rodando, que é que quando você falta energia, você quer que o inversor continue funcionando através da energia que vem através da energia cinética, quando o motor está trabalhando como gerador. Quando o motor está trabalhando como gerador, o inversor de frequência, essa energia é regenerada para o barramento, e quando você quer que o inversor ele trabalhe com essa energia, ele tem um buffer cinético, e o G120 tem vários parâmetros para você regular esse buffer cinético, nível de tensão de entrada, nível de tensão de saída, os ganhos, tem uns 5 a 10 parâmetros relacionados, enquanto o ACS 800 tem 2 parâmetros, no máximo 3, relacionados a isso. Então, o G120 ele é um inversor que, devido à quantidade de parâmetros que ele tem, você consegue parametrizá-lo e consegue sintonizar ele melhor para uma empresa específica, como siderúrgica, como têxtil. Ele tem parâmetros, por exemplo, que quando você, na empresa têxtil, você precisa trabalhar em escalar, ele tem um parâmetro específico para você colocar um encoder e escalar, né? Pois você não tem no ACS 800, você consegue pôr encoder no escalar. O G120, você tem que programar ele, o tipo da carga que você quer, se é uma carga no acionamento normal ou bomba ou ventilador. Você tem que programar, por exemplo, se é uma bomba, você vai lá e programa bomba e ventilador. Aí você tem outro parâmetro, o parâmetro da série 500, você tem outro parâmetro para programar se você quer aquela curva linear ou aquela curva parabólica, aquela curva quadrática, que é a curva característica de bomba e ventilador, onde traz uma maior economia de energia. Tem que programar ela também. Isso independente de você ir no parâmetro 1300, ainda tem que programar ainda o método escalar. E você tem outras funções ainda, outro tipo de programação que você ainda pode melhorar essa função escalar, suavizar.
E você tem ainda outro parâmetro, que é um parâmetro de trabalhar a forma da modulação PWM, para que o motor, se você trabalhar com o motor acima de 60 Hz, ou acima da frequência máxima, frequência nominal, desculpa, ou muito próximo da frequência nominal do motor, para que o motor trabalhe com mais eficiência, para que o motor ele não entre em oscilação. Porque se você tiver com o motor com 380 volts e entrando 380, se você tiver com a frequência máxima do inversor de frequência, você pode começar a ter uma oscilação no torque do motor. Então, esse parâmetro suaviza isso e pode até aumentar a distância entre inversor e motor. Estudos nos diz que nós temos um inversor de frequência, o G120, ele é muito mais adaptativo a uma empresa, devido à quantidade de parâmetros que você tem. Você tem, por exemplo, distância, você programa a distância do motor, distância do cabo do motor, a resistência ôhmica do cabo, que é importante para você fazer o autoajuste. Ou seja, o Siemens G120, você programando ele da forma correta, ele vai ter uma eficiência entre inversor e motor. E nós chamamos isso de eficiência global. Você, quando tem um inversor e motor, você nunca pode olhar a eficiência de forma isolada. Você tem que olhar sempre a eficiência do conjunto inversor e motor. Não que o ABB não faça o seu autoajuste bem feito, faz, mas o Siemens, você entra com mais dados. Se você tem mais dados, você tem mais precisão, mas você tem que saber usar. Aí, se você não sabe usar, você pode fazer uma programação ineficiente, que a maioria das vezes acontece. Você tem um Siemens trabalhando na empresa com falha, que é por falta de programação, e que ocorre muito. Né? Existe até alguns estudos de casos, se você procurar aí, você vai ver que existe casos que a pessoa colocou um inversor de frequência, Siemens G120, para o sistema de freio. E não programou a forma correta de ajuste do tempo, porque quando você coloca um sistema de elevação, um inversor de frequência, quem controla o relé, que controla o freio desse motor, é o próprio inversor. E ele tem que controlar com alguns princípios. Por exemplo, para liberar esse freio, o motor já tem que estar magnetizado, já tem que estar com frequência. E para desligar, tem que desligar antes da frequência cair a zero. Então, geralmente a pessoa coloca para on-off. Desligou o inversor, desliga o freio. Liga o inversor, desliga o freio. O que acontece? A carga desce porque o sistema anti-stall, a Siemens não fala anti-stall, mas algumas marcas usam anti-stall. O limite corrente entra ali e a carga desce. Seria acontecendo o quê? Um stall, né? Que não deveria acontecer no inversor de frequência. Então, o simples fato de colocar um parâmetro correto lá, você ajusta o inversor de frequência. O sistema de elevações, gente, o sistema de elevação de carga, ele obedece os critérios básicos. É uma função específica dos inversores de frequência. A maioria é igual. O que muda alguns parâmetros só. Dentro da fórmula do inversor, vocês vão entender que tem padrão. O padrão é aquele. Você vai achar aqueles padrões em todos os inversores. Algum tem uma diferencinha ali, outra aqui, mas o padrão é o mesmo. O padrão de elevação de carga. O que é o padrão? O padrão é o freio liberar quando o motor já estiver com frequência. O padrão é o freio fechar antes da frequência cair a zero, e você tem ajustes agora, os parâmetros para regular isso. Tem inversor que tem mais parâmetros e outros que tem não. O Siemens tem muitos parâmetros para isso. O ABB também tem, e funciona muito bem também, o ABB. O ABB tem todas as funções que tem no Siemens, né? Ele tem a função perda de carga, o Siemens tem a função perda de carga também. Só que o Siemens tem mais parâmetros. Tudo o Siemens tem mais parâmetros. Tudo ele tem. Por isso que ele se torna um inversor à parte, às vezes, do mercado, porque ele tem mais parâmetros, ele te dá mais liberdade. Ele tem, dentro do software do G120, tem muitos parâmetros relacionados a outro módulo de potência que é regenerativo. Que você, no módulo de potência 240, que não é regenerativo, você não vai usar. Por exemplo, você não vai usar o nível de regeneração. Você não vai usar, porque no 240 já é limitado, já é padrão, é 30%. O PM 240 consegue assimilar 30% de energia sem resistor de frenagem, nele mesmo, nessa faixa. Acima disso, você tem que usar um resistor de frenagem e ele mesmo vai fazer o cálculo. Os dois inversores
os dois inversores calculam automaticamente o nível do resistor de frenagem. Você não tem como, igual o VEG, igual o PowerFlex, ajustar lá nível de tensão de resistor de frenagem. Você não tem. Você também não tem nível de tensão do barramento D. Qual nível você quer que trabalhe? Como você tem no VEG, já usei muito. Como você tem no PowerFlex, eles se autoajustam. Nesses inversores, você tem que trabalhar diferente. Eles já fazem todos os cálculos. A partir da tensão de entrada, a partir do valor da tensão de entrada que você coloca, ele faz os cálculos. Então, você tem que outros parâmetros para tentar chegar àquele mesmo resultado. Então, o G120, o PM240, ele é um inversor, ele tem, como vocês viram, uma característica totalmente diferente do, do ACS 800. A programação dele é bem, digamos assim, maior do que o ACS 800. Se a gente fosse comparar com assim, só para vocês entenderem um pouco, uma analogia rápida, um avião voando em piloto automático seria, entre aspas, seria o ACS 800. Gente. Claro que você tem que pôr todos os dados dele para que o DTC faça o trabalho de forma correta, né? Mas o ACS 800, ele é como se fosse um voo com piloto automático. Já o G120 é como se fosse um voo manual. Você tem que pilotar o avião, saber todos os dados, pilotar o avião totalmente manual. Ou seja, se você entender os dois princípios, que é fácil, é só você entender funções. Quando você estuda funções, você não preocupa em decorar parâmetros. Entender as funções. Todos eles têm as mesmas funções. O Z120 também tem outra característica distinta do mercado, que é a sua programação bico, né? Binectores e conectores. Binectores são sinais de 0, 1, né? Que pode ser liga, desliga, ou outros sinais internos que ele tem, disparo. E os conectores, que são sinais variáveis, né? São referências, são sinais variáveis, onde você pode fazer conexões nesses sinais. Você faz conexões com códigos e aí você abre um mundo de possibilidade de programação. Você pode usar porta-lógicas, você pode usar várias funções, como eu venho fazendo desafio aí, falando do G120 todo dia. Nós temos uma dica por dia, às vezes eu não coloco no dia, mas aí no outro dia eu já reponho essa que eu não coloquei. Então, você acompanhando essas dicas, você já está verificando a programação e a possibilidade de programação que esse inversor, que esse G120 tem. Então, dois inversores distintos, duas grandes marcas. Gente. Então, o Siemens ele é adaptativo à empresa devido à sua quantidade de parâmetros. E o ACS 800 trabalha muito bem em frequências baixas e em frequências acima da frequência e da frequência nominal do motor. E em outras zonas responde muito bem a variações de torque devido ao seu DTC, no caso o ACS 800. Ok, gente? A gente fala mais sobre esse assunto. Boa noite.